é José Antônio, trabalho na área de televisão, de produção de televisão, há bastante tempo. E está existindo um movimento na minha área que cada vez mais converge para a área de redes, de IP. Não na área de distribuição, que já existe há bastante tempo, a distribuição de mídia pela web, mas agora dentro da produção, dentro do estúdio, da produção ao vivo de televisão. Eu participo dessa Sociedade Brasileira de Engenharia e a gente formou, aí, há uns 2 anos atrás, um grupo de estudos para ver esse movimento que está acontecendo no mundo de produção. Ok, esse movimento ele tomou uma força maior quando começaram a aparecer as captações de mais alta resolução, como 4K, 8K, né? Os equipamentos dentro do estúdio, desde a época do preto e branco, analógico, digital, em resolução standard, depois em HD, High Definition, HD TV, sempre foram conectados esses equipamentos com cabos coaxiais, né? Para vídeo, cabos de áudio, cabos específicos para essas conexões. Quando apareceu a primeira câmera 4K, que tem uma resolução e uma taxa de bits 4 vezes maior do que o HD TV que a gente estava acostumado, então foi necessário aí ter alguma evolução, porque as primeiras câmeras elas necessitavam, por ter 4 vezes mais resolução, ela precisava de 4 conexões coaxiais. E isso dentro de um ambiente de produção, dentro de um estúdio com centenas ou milhares de equipamentos interconectados, isso ficaria impossível de ser realizado. No caso do 4K, que tem taxas 4 vezes maiores, então ele chega a 6 gigabits para uma captação a 30 quadros, ou chega a 12 gigabits por segundo numa captação a 60 quadros por segundo, chegou a ser desenvolvido e tem emissoras montadas com ainda placas com cabos coaxiais, que são chamados conexões SDI, né? Ainda existe esse tipo de conexão em 12 GB. Mesmo assim, trabalhar com cabos coaxiais, com distâncias não muito grandes, limitações de distâncias e sinais unidirecionais continua sendo um problema dentro da produção. As taxas aí que são utilizadas hoje para HD, ou HD TV 1080p, que a gente chama, que é o que a gente assiste aí na televisão aberta ou na televisão por assinatura, tem taxa de 1,5 gigabits por segundo se for a 30 quadros, 3 gigabits por segundo se for a 60 quadros. No caso da resolução a 4K, que a gente já tem aí uma oferta de produção e de displays de televisores a 4K, e em alguns países do mundo já tem a transmissão aberta também a 4K, as taxas são na ordem de 12, para produção eu estou dizendo, né? 12 gigabits ou 24 gigabits. E o 8K, que também já tem emissoras transmitindo a 8K, é o caso do Japão, que já estava numa corrida para transmitir 8K até a Olimpíada, já tem algumas emissoras no ar, essas taxas são ainda maiores. Ok, mas mesmo tendo essas interfaces SDI a 12 gigabits, não dá para ficar fora dessa corrida por velocidade que existe no mundo de TI, já com routers com velocidades que daria, numa conexão apenas, você ter centenas de vídeos aí com apenas uma conexão em fibra. E por que o IP dentro de uma produção? Primeiro, porque ele traz um workflow dinâmico, a gente vai comentar sobre isso. Como você tem apenas uma conexão, é muito fácil você fazer um compartilhamento de recursos, fazer uma transmissão remota. Também o IP, porque é um formato que permite você começar em HDTV, depois evoluir para 4K, evoluir para 8K.
é um formato agnóstico, não é tão travado como é hoje o formato utilizado, que é o SDI. Claro que tem uma redução de cabeamento, uma redução de peso, você pensando numa unidade móvel, que é aquela carreta que você tem fazendo os eventos, os grandes eventos, como carnaval, futebol, você diminui muito a parte de infraestrutura dentro de um veículo desse, e também dentro do estúdio é importante. E, além de tudo, você passa a fazer parte do mundo do TI com todas as inovações e escala de um mercado de TI. Como que é hoje uma interligação dentro do estúdio? Você tem aí as várias fontes de imagens, né, os vários transmissores, que são as câmeras, microfones, sinais externos. Você tem as mesas de controle, de efeitos, né? Você tem a parte de visualização, enfim, e tudo isso, no mundo SDI, utilizava, então, os cabos coaxiais, os cabos de áudio, os cabos de sincronismo, tudo isso tem que ser sincronizado, cada fonte dessa deve começar o mesmo pixel, o mesmo ponto, a mesma linha, todo mundo no mesmo instante, para poder trabalhar em conjunto, para você poder fazer efeitos entre as várias fontes. E tudo isso, no mundo SDI, ele é interligado através de uma matriz SDI, né, que são, a gente chama de crosspoints, que faz toda a conexão entre uma fonte e um destino. Mas, basicamente, é esse tipo de instalação que a gente tem no mundo de SDI. O que se pretende aqui é ter uma interligação com menos cabos, com apenas cabos ou fibras, utilizando a internet entre todos os transmissores e receptores do estúdio. Isso utilizando uma rede interna, a maioria das emissoras que já estão utilizando esse tipo de instalação, normalmente fazem esse tipo de rede, uma rede, ela é simplificada, uma spine leaf simplificada, e utilizam duas redes, né? Tudo que está em uma rede é copiado integralmente em outra rede. Então, a ideia do spine leaf aqui não é você aumentar a velocidade de tráfego, mas sim você ter redundância desse tráfego. Você tem redes independentes, onde uma pode parar, você pode trabalhar numa rede, fazer um upgrade numa rede, enquanto a outra está funcionando. Porque seria muito difícil você, com uma programação ao vivo, uma queda de uma rede, você pode demorar até 10 minutos para poder levantar novamente a rede. Então, o que se utiliza são onde cada fonte ela tem duas saídas, né? E utilizando um protocolo que chama 2022-7, em que o receptor ele pode receber esses dois sinais e fazer o chaveamento quando acontece algum drop, né? Mas a ideia é ter sempre uma rede non-drop. Então, como eu comentei, o ganho que tem de espaço, né, de instalação, é uma coisa considerável. Aqui tem uma comparação em bastidores entre uma instalação com SDI e, à direita, a mesma instalação em apenas 10 unidades de bastidor. Outra característica que nos permite o IP, eu comentei, que é a flexibilidade e você poder distribuir recursos, né, ou otimizar a sua planta. A produção remota ela é muito utilizada por emissoras que estão utilizando o IP, que ela permite que você tenha apenas um data center, onde tem a maioria dos equipamentos de controle, de efeitos, de gráficos, enfim. E você tenha, em distâncias remotas, a captação em si. Então, você distribui a equipe que fica na captação, ela pode estar em diferentes pontos ou viajando para diferentes cidades. Por exemplo, num campeonato mundial, um campeonato nacional, isso é muito usado na Austrália, fica a equipe de captação viajando nos vários estádios, nas várias cidades, conectados com uma central, onde é feito todo o controle de transmissão. Então, o compartilhamento de recursos é bem interessante
nesse tipo de instalação, né? Agora, o principal objetivo do pessoal de televisão utilizar o IP não é o IP em si, né? O que se pretende é ter maior virtualização dos equipamentos, maior virtualização das funções utilizadas, porque hoje tudo é específico, hardware específico para a utilização em broadcast, para a utilização dentro do estúdio. Então, com o IP, permite que você, além da flexibilidade, você caminhe em direção a transformar esses hardwares em softwares e ter ambientes virtuais e poder trabalhar com serviços ou na nuvem, com serviços sob demanda, tornando o sistema mais eficiente. Só para ter uma ideia, a maioria das emissoras ela tem esse problema, a instalação é feita para o pico da produção, né? Eu vou dar um exemplo que eu ouvi, por exemplo, a Fox ela é instalada para fazer as transmissões do NFL, do futebol americano, que acontece aos domingos, ao longo de todo o ano. Ali, naquele evento, ela tem 100% da utilização dos seus equipamentos aos domingos. Quando chega na segunda-feira, essa utilização cai drasticamente. Então, você fica com grande parte dos seus equipamentos ociosos. Eu ouvi falar numa média de 30% de utilização durante a semana. Então, isso não é eficiente e a ideia de virtualizar e trabalhar com serviços é importante. Agora, para isso acontecer, é necessário que se tenha padrões para conexão de mídia, né? Existem alguns padrões já há algum tempo, desde 2008. O padrão, aliás, esse é o SDI, que é um fluxo de bits específico para televisão. Ele tem a taxa no HDTV de 1.5 gigabits. Ele existe desde 2008, utilizando cabos coaxiais. Para o mundo IP, existem também alguns padrões. O 2022 é bastante utilizado, mas ele não é eficiente porque ele simplesmente mapeia aquele fluxo SDI e reempacota em IP, né? Então, você tem áudio e vídeo, tudo misturado, tudo empacotado dentro do IP. Isso não é eficiente também, porque às vezes você quer mandar apenas um áudio para uma caixa acústica e você tem que tirar o vídeo dali de dentro ou mandar o vídeo para aquela caixa acústica, que não tem sentido. Alguns padrões, a Sony tem um padrão próprio também, que as essências, áudio e vídeo, são empacotados, elas têm cabeçalhos diferentes, mas continua sendo apenas um fluxo para todos os tipos de mídia. Tem um outro fabricante que tem um formato que é um formato parecido com o MPEG-TS. Enfim, é uma grande quantidade de formatos que prejudicam para você montar fazer uma instalação com múltiplos fabricantes, né? Você tem que tomar cuidado, porque se eles não têm o mesmo padrão de troca de mídia, não é possível. Então, foi formada uma aliança, essa aliança de ENS, que é a Aliança para IP Media Solution, onde se procurou fazer algumas padronizações. Vários órgãos padronizadores, usuários e fabricantes, mais de 100 fabricantes de equipamentos se uniram para fazer um formato que fosse usado por todos. E aqui nessa tabela nós temos, da esquerda para a direita, os vários padrões que já existiam e prejudicavam a evolução do IP dentro do estúdio, e à direita o padrão SMPTE 2110, que foi o padrão escolhido para ser padronizado dentro com todos os fabricantes em todas as instalações. É um padrão UDP, a maioria deles são padrões UDP, RTP, tamanho independente, enfim, e multicast dentro do estúdio. Esse é o padrão 2021 do 10, onde se separou
os fluxos por essências, né? Então, você tem um fluxo de vídeo, um fluxo de áudio, aliás, são vários áudios, pode chegar a 16, 32 áudios, eles são também isolados com seus IPs, e o fluxo de dados, né? E na parte de vídeo, você tem uma redução da taxa aí em relação ao SDI, porque apenas a parte ativa, onde realmente existe vídeo, que é transmitida, porque o vídeo no SDI ele tem ali alguns intervalos, períodos de apagamento, tal, que foram reduzidos nesse padrão. Esse é o cronograma até o IBC 2018, que é uma feira internacional que tem na Europa. Os fluxos elementares, a parte de baixo, ela já está bastante, 95% dos padrões já estão publicados pela sociedade SMPTE, que é uma sociedade de televisão e cinema. A parte de controle de rede, ela está bastante adiantada também, que é uma padronização para que você possa retirar um equipamento da marca A. Eu vou tirar uma câmera Sony e colocar uma câmera Panasonic. E tudo tem que continuar funcionando, plug and play, como deve ser. E a parte de padrões para nuvens e para virtualização, ela está inicializando ainda. Está sem data para terminar, mas é o objetivo final, como eu comentei. E os padrões, que tem várias camadas, a parte de rede em si utiliza todos os padrões de Ethernet, RTP, né, que é largamente padronizado. A partir daí, as outras camadas foram desenvolvidas especificamente para a televisão, né, para começar da parte de sincronismo, onde se evoluiu do NTP para o PTP, que é o Precision Time Protocol. Foi publicado também, é o 2059-2. A parte de mídia em si dentro dessa rede é o 2110, como eu comentei anteriormente. A parte de descrição de mídia também, com arquivos de descrição. Em relação à rede, o registro, a descoberta, a identificação dos equipamentos, foi feita uma recomendação que se chama IS-04, para a conexão entre uma fonte e um destino. Também foi recomendada uma padronização IS-05, e, em termos de controle de rede, aqui já utilizando redes definidas por software, mas com também uma padronização, que é uma interface. Esses IS são APIs de padronização. E o IS-07 também para mensagens. E TALI. TALI é um simples acender da lâmpada dentro do estúdio, mas precisa ser padronizado para que aconteça. Quando aquela câmera vai ao ar, acende a luz da câmera, a luz vermelha. Hoje a gente faz com uma conexão, com um cabo, um par de cabos, para poder realizar esse tipo de sinalização. Então, o 2110, ele, como eu comentei, está quase 100% já publicado. O traço 10 trata da temporização, do sincronismo, com o 2059. A traço 20 trata... Aqui a gente está sempre falando do vídeo sem compressão, tá, gente? Não tem compressão, então aquelas taxas de 6, de 12 gigabits é o que ocorre. Não tem compressão no que a gente falou até agora. E, normalmente, dentro do estúdio não se usa compressão. A traço 21 trata do shape, né, do compasso do fluxo dos bits, né, classificando, inclusive, equipamentos que são narrow, que são wide, ou seja, aquele equipamento que o compasso dos bits seguem tem poucos gaps e poucos bursts, né? Então, são classificados equipamentos como wide ou equipamentos narrow. Para que não haja, muitas vezes você tem todos os padrões respeitados e você conecta e não funciona porque um tem bursts, porque ele é gerado por software, por exemplo, e não consegue ter uma cadência de bits. E aí o equipamento que recebe, muitas vezes, se é narrow, ele não consegue abrir aquele sinal, por questão de ter memórias e de ter
buffers para realizar. O 30 trata do áudio, o 31 também, o 40 trata de coisas como legendas, timecode, coisas que tem também na produção do vídeo e que tem que continuar existindo. O traço 8 ali é uma integração daquele antigo 2022 com o 2110. E o último, que ainda não está publicado, é uma compressão para ser utilizada também dentro do estúdio ou em serviços remotos, mas é uma compressão leve, de 3 a 4 vezes, de ultra baixa latência, para poder realmente ser utilizada dentro do estúdio. Deve ser publicada, aí tem vários padrões aí que estão sendo estudados para ser recomendados. No caso do timing, do sincronismo, a gente trabalha, como no SDI, com geradores de sincronismo, e esses geradores de sincronismo, eles trocam mensagens com todos os equipamentos na rede, para que todos os equipamentos estejam sincronizados com uma diferença de microsegundos entre um e outro. Mais ou menos o que acontece em relação ao sincronismo é o seguinte: quando você liga o equipamento, tem grande chance dele estar fora de tempo. Está com um shift muito grande em relação ao horário do master. Então, começam algumas comunicações, são 4 mensagens que são trocadas com os receptores. E o receptor ele guarda essas mensagens de sincronismo e ele consegue, depois de algum tempo, ele consegue saber o shift que ele tem em relação ao master, mas ainda além do shift, ele corrige o shift, mas ainda vai ter o delay de rede. Esse delay de rede ele tem que ser calculado também. Aí, depois da 4ª mensagem, ele consegue sincronizar em relação ao master e, daí para frente, ele está no mesmo compasso. Com essas mensagens, por padrão, elas demoram cerca de 5 segundos até haver o sincronismo, e depois do sincronismo, uma precisão de 1 microsegundo. O que a gente quer que exista um sistema de produção? A gente quer ter câmeras ou fontes de imagem que sejam conectadas na rede e que produzam um fluxo multicast, ele seja reconhecido pelo controlador de broadcast, que é aquele controlador de conexões que existe dentro de uma emissora, né? E esse controlador ele deu comandos para que o receptor se junte àquele grupo multicast. E, a partir daí, você tem a conexão e a mídia é transmitida da fonte para o receptor, né? Então, isso acontece facilmente com fabricantes, com o mesmo fabricante, equipamentos de mesmo fabricante. Quando você tenta colocar fabricantes diferentes, se não houver uma padronização, a fonte não consegue se registrar na rede, a rede não vai ter ciência que aquele equipamento existe e a conexão não vai ser possível, né? Agora, se você tiver uma certa padronização, um servidor de registro, onde todos os equipamentos se registrem, quando você conecta uma câmera, ela se registra. Olha, eu sou uma câmera, eu tenho um fluxo de vídeo, ou 2 de vídeo, tenho 1 de áudio, eu preciso receber um retorno, que é para aquele visor, viewfinder que tem na câmera, enfim. Ela se registra, a partir daí o controlador de broadcast, ele tem ciência daquilo e pode, através de um outro padrão, uma outra interface de API, fazer a comunicação com aquela fonte, né? Acionando o multicast daquela fonte e, mesmo com vendors diferentes, conseguir com que os receptores se conectem com o fluxo correto, né? A partir daí, você tem uma interoperabilidade entre os vários fabricantes. Evoluindo um pouco mais para o IS-06, na verdade, é uma rede definida por software. Ela é muito interessante porque ela
você pode fazer um controle de banda, permitir apenas os fluxos que realmente estão sendo usados, e isso dá um controle muito interessante para a sua rede, utilizando protocolos NetConf, ou OpenFlow, ou algum protocolo específico de algum fabricante. E você tem também uma grande precisão no controle dessa rede. Isso é interessante para a segurança, é interessante porque você autoriza cada fluxo e nenhum bit trafega na rede se esse bit não estiver autorizado. Então, da mesma forma, a gente tem um servidor de registro e, através de uma interface API com o controlador de SDN, o controlador de broadcast, que é o controlador dos equipamentos, ele pode, então, estabelecer as conexões que desejar. Então, da mesma forma, ele tem ciência dos equipamentos, ele estabelece qual vai ser a conexão do ponto A para o ponto B, aciona o multicast no receptor e estabelece a conexão. Podemos trabalhar com o 2110, que é a mídia em si, sem esses interfaces IS04, IS05 e esse que eu mencionei? Podemos, e muitas emissoras hoje utilizam, mas ela fica com o compromisso de desenvolver drives específicos para cada equipamento de cada fabricante. Então, vai dar um trabalho danado, porque você tem aí centenas de equipamentos de fabricantes diferentes, você tem que controlar esses drives de comunicação com cada equipamento desses. E identificar cada drive necessário é parte do projeto de instalação, e há sempre o risco de um fabricante atualizar um produto e invalidar o drive. Então, é possível. Quem não pôde esperar e instalou já sem as recomendações IS04 e IS05, eles estão trabalhando, mas dentro dessas condições aí, e dá um trabalho danado você manter esses drives todos aí. Queria mostrar esse vídeo. Esse vídeo ele é um pouco antigo, mas eu acho que ele é bastante didático. Ele tem um som também, tá? Se puder abrir. Acho que eu preciso dar um play aqui. Ele devia ser automático, não foi. Você consegue dar um clique aí no vídeo, por favor? Deve ter aqui embaixo algum timeline para dar o clique. Não, acho que não vai dar. Mas, enfim, era uma demonstração, um gráfico de uma produção remota. Não consegue? Não? Tá bom. Enfim, era um gráfico mostrando uma produção remota em que você tem as interconexões entre o data center e os estúdios. Esse estúdio pode estar a 100 metros ou a 100 quilômetros, enfim, é transparente e permite aquela produção remota com vários estádios ou vários. Aqui era um exemplo de uma produção remota num teatro, né, em que você tem dividida a equipe de captação, vai até o evento, viaja, recebe diárias e fica fora mais tempo. E a equipe que está dentro do estúdio, ela pode ser compartilhada depois daquele evento, com o próximo evento, enfim. É a ideia aí de produção remota. Tá ok? Era isso, então, gente. Obrigado. Temos perguntas para o José Antônio. Eu também aqui. A ideia realmente assim, de trazer um tema aqui um pouquinho fora do padrão aí de dia a dia de vocês, né? De troca de tráfego e tal, quer dizer, que é uma utilização de redes, né,
bastante interessante, né? Dá até para fazer algumas analogias aí na questão da troca de tráfego. Até no Brasil, os testes de produção remota começam a ser feitos e é necessário baixa latência, alta velocidade, pouco jitter. Então, alguns testes já começaram a ser feitos de produção remota. Eu acho que vai ser uma tendência das emissoras começarem a utilizar essas conexões para fazer produções à distância, né? E, internacionalmente, está evoluindo bastante. Na Austrália, na Europa, para os próprios Estados Unidos, várias emissoras estão trabalhando, principalmente as emissoras de esportes, estão trabalhando bastante nessa configuração de produção remota, tá? Aí, no caso, as redes que vão ser utilizadas, as conexões, é muito importante para que a coisa flua. Ok? Obrigado, gente. Muito obrigado.